10 jogos e uma vitória, 9 rodadas seguidas sem vencer. Essa é a campanha do Vasco até aqui no Brasileiro. O retrospecto recente é terrível. E hoje, infelizmente, é difícil enxergar qualquer perspectiva de melhora. O Barbieri, nas últimas rodadas, ele até tentou de diversas formas mudar. Ele tentou outro esquema, tentou troca de jogadores, tentou a volta de outros jogadores, mas nada tem surtido efeito. Porque, infelizmente, o problema do Vasco não é só dentro de campo, é psicológico. E isso é muito difícil de corrigir. Se não, vejamos. Depois da derrota contra o Bahia, vimos um time acuado contra o Fluminense. E um time previsível contra o Curitiba, sem muita criatividade, satisfeito com o empate contra um adversário direto no campeonato. Contra o Santos, vimos um time sem cautela depois de ter tomado o primeiro gol do jogo. Naquele jogo, inclusive, batemos o recorde de cruzamentos sem muito perigo na área. Foram mais de 50. Já nos últimos 4 jogos, vimos um Vasco totalmente exposto, tomando 12 gols, sendo que a metade deles de uma forma boba e por falta de atenção, principalmente pelo lado direito da nossa defesa. Ou seja, 1/4 do campeonato passou e marcamos apenas 6 dos 30 pontos possíveis. A preocupação maior é pelos próximos jogos, porque apesar de estarmos na penúltima colocação, na hora de olharmos a tabela, a gente pode ver que os adversários diretos não estão se distanciando da gente, mas eles estão começando a jogar melhor. Algo que não conseguimos enxergar no Vasco. Quando eu comecei a gravar esse vídeo aqui, eu até pensei em tentar decifrar a estratégia do Barbieri para enfrentar o Goiás no jogo de amanhã. Mas honestamente, eu sei, você sabe e o Barbieri também sabe que o nosso time, ele é superior ao time dos goianos, com todo o respeito ao Goiás. Mas o trabalho que precisa ser feito é mental. Então por isso que surge a preocupação maior. Porque o que temos visto nos últimos jogos é um Vasco completamente apático e abalado. Como fazer então esse time voltar a ser competitivo? Contratações seria a resposta certa. Mas antes de a janela se abrir, teremos 3 confrontos importantíssimos para decidir o resto da nossa temporada. Enfrentaremos 2 adversários diretos e um clássico. São 9 pontos inegociáveis para um Vasco que jogará os próximos 20 dias no Rio de Janeiro. Então esse é o momento de Barbieri trabalhar o fora de campo e o emocional do nosso time. E não apenas tentar peças novas e ideias de jogo que até agregariam, se não começássemos o jogo em desvantagem, em função da apatia do nosso time. Contra o São Paulo e contra o Inter, por exemplo, foram jogos que se desenhavam para buscarmos pontos importantes fora de casa, mas fomos punidos pela fragilidade e falta de atenção. O Barbieri vem balançando no cargo e precisa virar a chave urgente se quiser se manter nesse momento. A situação é um pouco mais complexa do que só fazer o time melhorar em campo. Tendo dito isso, eu aproveito para finalizar com uma pergunta à direção do Vasco. Onde está o psicólogo do time? Ou melhor, o clube tem um psicólogo nesse momento? Porque eu não consigo imaginar como deve estar a cabeça dos nossos atletas para entrar em campo amanhã, depois de 9 jogos sem vencer e com toda a pressão que vem sofrendo da torcida. O futebol, ele é muito mais complexo do que só entrar em campo. O fora de campo também é muito importante e esses jogadores precisam de um psicólogo. Existem buracos na formação da equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama que não poderiam existir.